exclusiva de Deus. Havia outros povos, ou haveria outros povos como os filisteus, os saduceus, mas a nação que Deus chamou, ela iniciaria através de Abraão. E Jacó é neto de Abraão, filho de Isaac e Rebeca, irmão gêmeo de Esaú. Ele tinha o seu irmão, eles nasceram juntos, porém ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão Esaú. Jacó, por ser caseiro, sossegado, ele era diferente de Esaú, que era alguém que amava caçar. Esaú, seu irmão, era alguém do campo, que gostava de caçar. Por isso seu pai muitas vezes, ele olhava para Esaú e tinha algo diferente com Esaú, porque Esaú fazia aquilo que o pai gostava. Como é bom você ver o seu filho saindo para caçar. Porém, a mãe de Jacó já tinha algo especial com ele, porque ele era homem de casa, homem caseiro. Quando nós olhamos para a história deste Jacó, nós vimos que ele lutou muito para ele receber essa promessa com rapidez. Nós vimos que o seu irmão Esaú, ele receberia a promessa porque ele nasceu primeiro, mas ele não valorizou o direito de primogenitura. Esaú tinha o direito de primogenitura, e a Bíblia descreve que um certo dia Esaú chegou do campo com muita fome, talvez o dia todo na caça, e o seu irmão Jacó estava realizando, fazendo ali um guisado, um prato de lentilha, e Jacó negociou com seu irmão este prato de lentilha pela sua primogenitura, e ele aceitou esta vontade, aceitou esse desejo de trocar ali. Ele falou mais alto a fome ali naquele momento, a emoção, e ele não valorizou o direito de primogenitura. Jacó então pega aquele direito e leva aquele direito para a sua vida. Ele tinha o nome de suplantador, mas durante a sua história, ele não apenas começa a querer sair na frente, mas ele começa a mentir, ele começa a fazer do seu jeito. Quantas as vezes que nós olhamos para a vida de Jacó, nós aprendemos com Jacó também. Jacó é semelhante ao homem, Jacó é semelhante ao ser humano, aquele que muitas vezes acha que está demorando a promessa e quer fazer do seu jeito, quer fazer da sua vontade. E nós temos que entender que as coisas de Deus não é do nosso jeito, não é da nossa vontade. Eu prego para uma igreja amada, uma igreja que Deus busca e está sempre no meio dela, e muitas vezes Deus busca dessa igreja também a obediência das mulheres de Deus, dos homens de Deus, porque hoje é culto direcionado aos homens, mas muitas vezes também nós podemos falar para os homens que os homens têm que buscar essa promessa. Não pode abrir mão do arado, mas um homem, ele não anda sozinho. Um homem bem sucedido, ele tem do seu lado uma mulher também de visão, uma mulher sábia. O homem bem sucedido não disse que tem atrás dele, mas tem do seu lado uma mulher que anda junto, uma mulher que busca Deus, uma mulher também que é pilar na sua casa. Eu prego para uma igreja nesta noite, uma igreja que Deus busca dela uma obediência tal que ela anda junto, mulher e marido, marido e mulher. O homem, para ser bem sucedido, ele tem que estar com uma esposa bem sucedida do seu lado, uma mulher sábia do seu lado, uma mulher também que entende o seu chamado, uma mulher que entende a vontade de Deus na sua vida. Todo homem que tem uma mulher sábia do seu lado é um homem bem sucedido, é um homem que vence as batalhas, é um homem que sai de manhã para o trabalho sabendo que ele vai voltar como um vencedor, porque dentro de casa ele tem uma intercessora, uma mulher de Deus. Mas também, por outro lado, nós estamos vendo homens que estão perdendo a batalha, porque muitas vezes ele olha para o lado, ao invés de ter uma mulher disjuntora, ele tem uma mulher rixosa, uma mulher que reclama de
orava, você jejuava, você buscava Deus, mas depois que a promessa chegou, tu parou de jejuar, tu parou de orar, tu parou até de cantar. Mas nessa noite o Senhor me trouxe aqui para lembrar você fez uma promessa, você buscou uma promessa, e eu sou Deus para dizer, a promessa ainda está de pé, mas honre a palavra da sua oração, porque eu sou Deus para cumprir um milagre na sua vida. O Deus que promete no momento certo, Ele cumpre. Mas para cumprir a promessa, o homem e a mulher têm que estar alinhados. Nós temos visto nos dias atuais a ideologia do feminismo está entrando dentro da igreja. Mulheres que, se não fizer o que elas querem, elas quebram a mesa. Porque tem ouvido lá de fora que não é dois mais, é você acima do homem, é você que manda em tudo, é você que faz tudo. E alguns homens estão abrindo mão disso para não perder a aliança do casamento. Mas esse é o momento dos homens também buscar a oração, para ele saber que ele foi chamado por Deus para ser administrador do seu lar, com sabedoria, e trabalhar junto com a mulher que é sábia. Porque da mesma forma que tem mulher feminista, tem homem machista, que trata a mulher com todo respeito como uma jumenta. Mulher é algo de valor, vaso frágil, que você trata com amor. Mulher é algo que você tem que tratar como algo frágil, que pode quebrar se você não cuidar. Mulher, ela tem um momento dela que varia o ser emocional. O homem tem que entender esse tempo da mulher, porque você não casou com um homem, como minha esposa fala, você casou com uma mulher, e a mulher é assim. Mas mulher não usa do seu tempo para também tratar o marido de qualquer jeito. Valorize este homem que Deus te deu, porque o homem que Deus colocou na sua vida é uma promessa até que a morte o separe. E muitos têm esquecido disso. Eu acho que eu ia vir pregar a chave aqui. Vou falar com você, imagine comigo, entre comigo lá. Não, entra mesmo na palavra, isso é para mim e para você. Nós estamos cansados de cultos bonitinhos, mas não toca na ferida onde tem que ser tocado. Tem muitos que estão perdendo a aliança do casamento por causa de coisas pequenas, e Deus tem nos chamado para ser profetas dessa nação, para dizer: honre a mulher que Deus te deu, honre o homem que Deus te deu, mulher. Bacana, rabaxai. Jacó tinha uma promessa, mas Jacó, ele começa a agir de forma diferente. Ele pega ali o direito de primogenitura do seu irmão, mas Esaú também não valoriza. Tem pessoas que estão trocando a promessa por coisas passageiras, trocando a promessa por coisas fáceis. Ei, jovem, se você tem uma promessa de Deus, a moça tem que ser de Deus, o rapaz tem que ser de Deus. Não serve filisteu, não serve filisteia. Deus não quer jugo desigual. Você recebeu uma promessa, então fique no centro da vontade de Deus, rapaz, moça, porque nos tempos certos a obra de Deus vai se cumprir na sua vida. Certa vez um pastor chegou para mim e disse: ô meu jovem, você é tão ativo na obra de Deus, por que ainda você não está namorando com alguma moça aqui? Eu disse para ele: pastor, eu sei que eu tenho um chamado, e a moça que vai andar do meu lado, ela tem que ter um chamado na minha vida, ela tem que entender o chamado na minha vida, porque se ela não entender, ela vai barrar
cheguei para o pai dela, conversei com ela, o pai dela fez um marketing maravilhoso e falou que a minha filha nunca deu problema, minha filha é uma bênção. E eu orando e falando com Deus: se não for do Senhor, Pai, tira da minha vida. Se tiver alguma coisa oculta aí, ó Pai, me mostra. E eu orando, jovem, orando, evangelizava nas bocas de fumo, fazia visitas em casas, visitas em hospitais, antes de ser diácono solteiro. E um dia o Senhor me mostrou, essa moça sumiu lá, não era a primeira vez, e a mãe dela me ligou: ô meu filho, você sabe onde é minha filha? Eu falei: ô sogra, se a senhora não sabe, quem dirá eu? Aí o Senhor falou comigo: Isaías, tá aí, ó, tu vai querer isso no seu ministério? Tu vai estar pregando, ela vai estar viajando, não sabe aonde. Se você buscar a Deus, Deus vai te mostrar se é de Deus, se não é de Deus. Deus não engana ninguém. Deus não engana ninguém. Ah, mas é bonitinha, pastor, tem um olho verde, parece a Barbie. Vai, bobo, ora. Se você não orar, o inimigo vai te enganar. Pode parecer Barbie, o jovenzinho, lembra, já tá indo.